Olá! Eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Estou dentro de mim mesmo de Bispoeta. Estou dentro de mim mesmo e conduzo meus passos, ocupando meus espaços, não devo andar a esmo. Cada ponto da essência espiritual do eu ser integra-se ao corpo e crescer é a meta da existência. Dificuldades? Existem e não são intransponíveis para atingir outros níveis. A ajuda sempre vem de onde menos imagino, pois pessoas não conhecidas são amigas não cativadas a encantar o meu destino. Louvo a água, a terra e o ar, e esse sol que me alumia. Louvo a paz e a harmonia, que ela se estenda a cada lar e a cada desabrigado. Ao carente de pão, dirijo minha oração, que Deus esteja ao seu lado. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, vou fazer um convite. Inscreva-se no canal, toque no sininho, curta os vídeos se você quiser e, ao final, coloque sua observação, coloque seu ponto de vista, seu parecer. Eu terei o maior prazer de responder a todos os pareceres. Tudo bem? Elide, podemos prosseguir? Sim. Vamos. Estamos verificando agora as alterações semânticas. Essa é a terceira parte. Estamos tratando daquelas situações em que uma palavra pode ser tratada num outro contexto. É o caso de manga, por exemplo, que nós tratamos na primeira parte, que manga pode ser manga fruta, pode ser manga da camisa, pode ser manga de mangar. É sobre essas questões que nós estamos tratando nas alterações semânticas. Agora nós vamos tratar da metonímia, que é a letra B. Já vimos algumas metonímias até a número 5. Agora nós vamos ver metonímia, translação de significado pela proximidade de ideias. Vamos ver o número 6. O lugar pelo produto ou características ou vice-versa. Jersey. O tecido da cidade Jersey. Eu não sabia disso, Elide. Você sabia? Não. O tecido da cidade Jersey. Por isso que leva o nome de Jersey. Muito legal. Gaza. Tecido da cidade de Gaza. Havana. Charutos da cidade do mesmo nome, Havana. Greve. Essa é legal, Elide. Você vai gostar. As reuniões feitas na Place de la Grève, que é uma praça da França. Por isso, daí originou o nome greve. Número 7. O abstrato pelo concreto. A virtude vence o crime. Isto é, as pessoas virtuosas vencem os criminosos. Praticar a caridade. Ou seja, praticar atos de caridade. Número 8. De metonímia. O sinal pela coisa significada ou vice-versa. O trono para significar o rei ou o rei para significar a realeza. Vamos ver agora, vamos tratar da catacrese. O nome não é muito bonito, mas o fenômeno é legal. Translação do significado por esquecimento do significado original. Isso é muito comum e nós já vamos ver por quê. Panaceia universal. Panaceia, remédio para todos os males. Portanto, se é uma panaceia, já é universal. Mas como nós esquecemos da origem da palavra, nós acabamos repetindo. Daí nós falamos panaceia universal. Não tem o menor problema, é tudo uma questão de escolha. Já tem no elemento pan a ideia de universalidade. Portanto, panaceia, esse pan do panaceia já indica universalidade, generalidade. Etimologia verdadeira. Abismo sem fundo. Se é um abismo, nós pressupomos que seja sem fundo. Mas até por força de expressão, nós podemos usar sem problema nenhum abismo sem fundo. Até por uma questão, digamos, poética. Viu, Zanir? Você que é poetisa, pode utilizar abismo sem fundo sem problema nenhum.
porque é uma questão de reforço de imagem. Anedota inédita. Anedota inédita, bom, tudo bem. Correta ortografia, isso nós já vimos num outro momento, que orto já é correto e grafia é escrita. Portanto, dentro da palavra ortografia, já temos a ideia de grafia correta. Mas, como nós vamos perdendo a ideia, nós acabamos falando correta ortografia. Não tem o menor problema. Isso acontece com bela caligrafia. Caldo quente. Você já falou caldo quente alguma vez, Elide? Já. Eu também não vejo o menor problema em falar caldo quente. É porque dentro do caldo já tem a ideia de quente. Mas, por uma força de expressão, nós acabamos falando caldo quente, não tem o menor problema. Homicida do vizinho. Homicida do vizinho. Hecatombe de almas. Embarcar no trem. Calçar as luvas. Produtos correntes da translação de significado. As catacreses são fatos normais que só devem ser evitados quando a noção primitiva ainda estiver patente para o falante. Olha, eu prefiro não dizer que devem ser evitados, porque, como eu mesmo disse, por uma questão de força de expressão, nós acabamos repetindo, como caldo quente, por exemplo. Caldo quente, eu não vejo problema nenhum em dizer caldo quente. Não é nenhum pleonasmo e também pode ser considerado uma catacrese, mas nós vamos analisar só como um fenômeno da língua, sem que seja qualquer coisa proibida ou que seja evitada, tudo bem? Bem, agora nós vamos fazer a pausa para a água. Lembrando que o professor Bispoeta também participa de uma programação de podcast. Já foram feitos mais de 10 podcasts no Cantinho do Bar do Chá da Vida, Cantinho do Bar Chá da Vida, com o nosso amigo Upomone Villanova. Grande Upomone, grande artista, grande comunicador. Ele consegue reunir várias pessoas de outros países numa só programação. Vale a pena assistir a programação, né, professor? Aonde que encontra ele? No Facebook, né? No Facebook você pode colocar lá o Upomone Villanova. Fazendo isso, você vai ter acesso a ele no Facebook e aí de lá você consegue acesso ao podcast. Tem lá o link e nesse link você consegue toda a programação dele. Ele tem programação às quartas, às sextas e aos sábados. É bastante legal, inclusive no próximo sábado eu estarei presente com as dicas do professor Bispoeta. Aqui em minhas mãos eu tenho essa beleza que é Escola Professor Aluno. É uma leitura que eu recomendo porque é uma forma de mostrar essa integração entre escola, professor e aluno. Eu diria até que essa integração deve se estender também para pais e mães, porque agora, principalmente na pandemia, nós vemos que os pais estão se vendo em apuros para conseguir acompanhar, fazer com que as crianças acompanhem o ano letivo. Esse ano, o ano passado foi um ano praticamente difícil de ser acompanhado, foi tudo na base do improviso, que não sabíamos direito ainda como fazer. Estamos trocando a roda do carro com o carro em movimento, não é isso, Elide? Isso. Bem, é uma leitura que eu recomendo, vocês vão gostar bastante. Escola, Professor e Aluno, de Roberto Giancaterino. E o que você está achando da aula, professor, com esse fundo musical da Maquita? Eu estou Maquita adorando, no apartamento do lado. Eu estou adorando, Elide. Sabe por quê? Isso me mostra o quanto eu sou focado na aula. Para você ter uma ideia, eu estou falando no meu tom de voz normal, não estou falando nem muito alto, nem muito baixo, e não estou prestando atenção. Estou prestando atenção realmente em você, que está me filmando, e também no nosso assunto. Ótimo. Vamos prosseguir? Agora nós vimos a catacrese, vamos agora ver a braquilogia, que é outra palavra
que a Zali costuma dizer que é um dos palavrões da língua portuguesa. É a gramatiquice, braquilogia ou abreviação. Mas na hora que nós vamos ver o significado, nós vamos ver que é bastante simples, como a catacrese. As diversas acepções de uma palavra devidas à elipse do determinante ou vice-versa. Lembrando que elipse é a supressão de um determinado elemento, tudo bem? Vamos ver aqui. Dou-lhe a minha palavra, isto é, palavra de honra. Vamos à cidade, ou seja, vamos ao centro da cidade. Um possesso, ou seja, uma pessoa possuída pelo demônio. Aproveitar a ocasião, ou seja, aproveitar a boa ocasião. A festa da ascensão, isto é, da ascensão de Jesus Cristo. Vocês perceberam que são emitidos alguns elementos e nem por isso nós deixamos de compreender o sentido. Nós fazemos isso a todo momento. Fazemos isso a todo momento sem perceber que estamos praticando uma braquilogia ou abreviação. Como aqui é tudo uma questão de escolha, eu prefiro a abreviação. E você, Lídia? Também. Eu também prefiro. Vamos ver aqui. Ah, chegamos! Essa é a figura que eu mais gosto. Chegamos no eufemismo. O que é o eufemismo? É a translação de sentido para a suavização da ideia. Olhem que interessante. Para a morte, por exemplo. Vejam quantos eufemismos existem para a morte. Finar-se, falecer, entregar a alma a Deus. Já usou alguma dessas, Elidio? Falecer sim, né? Falecer sim. Entregar a alma a Deus, não. Sim, também. Sim, Dar o último suspiro, são todos literários. Passar desta para melhor, ir para a cidade dos pés juntos, dizer adeus ao mundo, esticar as canelas, desocupar o beco. Essa para mim é novidade. Bater as botas. Tem uma aqui também. Abotoar o paletó. Abotoar o paletó. E tem uma também que eu já ouvi, não faz parte do meu vocabulário, comer grama pela raiz. Já ouviu isso, Lídia? Já. Não é muito bonito, não. É melhor esquecer essa, né? Vamos apagar essa. Pronto, apagamos. Essa não é uma... mesmo porque nós estamos tratando de eufemismo. Se nós queremos suavizar a ideia, nós não podemos usar essa comer grama pela raiz, porque vai dar uma impressão totalmente diferente daquela que nós queremos. Se nós queremos suavizar, eu gosto muito dessa e eu vou dizer também por quê. É uma característica minha. Eu tento sempre suavizar as expressões. Por exemplo, eu sei que odiar vem do grego non odite. Non odite significa amar menos. Então a pessoa que odeia, não é que ela odeia, não é aquele sentimento rancoroso, é que simplesmente ela ama menos. Então eu prefiro utilizar, em vez de odiar, que é uma palavra que eu acho que tem uma carga semântica muito forte, eu prefiro dizer o seguinte: eu não gosto tanto, ou eu gosto menos. Tudo bem? Mas é só uma sugestão, não é nenhuma imposição. É uma característica minha e eu acho interessante abolir certas palavras que trazem uma carga semântica muito forte, muito negativa, como essa, por exemplo, que é odiar, tudo bem? Mas é simplesmente uma palavra que do grego significa amar menos. Para a bebida, abrideira, água que gato ou passarinho não bebe. Conhece, Elide? Sim. E januária, essa eu não conhecia. Januária, não conhecia. O tabu linguístico pode favorecer o aparecimento de expressões eufemísticas. O medo de proferir palavras como diabo, demônio, satanás, nos leva a usar desfigurações voluntárias, como diacho, diogo, demo e satã. E tem muitas outras ainda. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida no Google, se derem uma googada, vocês vão ver que tem lá que não diga o nome. Tem uma série de expressões
para não dizer a palavra diabo. E aí as pessoas vão criando algumas situações justamente para evitar dizer o nome. Um que eu tenho visto muito assim, muito na internet é o cranco, né? Eu não sabia que era... É cancro ou cranco? Cancro. Cancro? Cancro, se não me engano, se não salvo erro, é uma doença. É uma doença que tem esse nome, que leva esse nome cancro. Cancro. E cranco existe? Bom, eu vou pesquisar. Precisamos pesquisar. Precisamos pesquisar, às vezes pode ser uma variação. Pode ser a variação da mesma palavra, mas beleza. Aqui eu coloquei duas palavras. Nós já falamos falamos de eufemismo agora, mas nós já falamos também de criar novas palavras. E essas duas palavras que eu trouxe aqui, palavração e sente-morte, são duas tentativas de criação de minha lavra. Palavração e sente-morte, que é o sentimento de morte. E a palavração é a palavra mais ação. Só estou trazendo aqui para mostrar para vocês que é possível criar novas palavras. Vocês podem fazer isso, principalmente vocês, poetas, André Dias, Zanir, Elide, vocês que gostam de criar situações diferentes, tentem fazer isso, tentem criar novas palavras. Às vezes o resultado pode ser muito bom, tudo bem? Bem, estamos encerrando mais essa teleaula, muito felizes por termos chegado até aqui, agradecidos pela atenção, agradecidos por todos os comentários que eu tenho recebido nas teleaulas. Sejam muito felizes e fiquem com Deus.